Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Mais Faz, o meu podcast, o seu podcast, o nosso podcast. A primeira temporada sobre sexualidade. Eu sou Vitor Maga, médico, ginecologista e professor, e estou aqui hoje com uma convidada. Eu tô fingindo, assim, que tá tudo bem, porque eu sou muito fã dessa mulher, sabe? Eu tô fingindo costume, sabe quando a gente finge que tá tudo bem aqui, ó. Ela é psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual e educadora sexual, terapeuta de casais, né? Eu descobri que ela fez já uma formação lá na minha casa, na FMABC, né? Ela hoje trabalha como diretora de publicações da Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade Humana, a SBRASH. Ela também é coordenadora da pós-graduação de sexologia da IBCMed, da pós-graduação de educação sexual da Unisal. Ela tem um quadro na CBN, né, que é o CBN para Maiores, toda quinta-feira, então acompanhe, dá para ver no YouTube também. E ela é colunista do portal Universa, da UOL, onde ela tem uma coluna e também um podcast maravilhoso, que se vocês não conhecem ainda, vocês têm que conhecer, que é o Sexoterapia. Então, muito bem-vinda, Ana Canosa, minha convidada de hoje. Obrigada, querida, é um prazer. Eu sempre faço uma piada, né, que depois que o pessoal lê o currículo assim, tem tanto sexo no meu currículo que eu falo, tem muito mais sexo do que eu faço. Mas como o seu programa é Fala Mais Faz, eu vou dizer, eu faço sexo, 55 anos, tá? Você não tá na só menopausa. Não, é isso que na menopausa, isso, não bora acabou aí, tudo. vamos lá, acabou nada. Mas você não acha que quando a gente fala de sexo, isso também vai ativando Pelo a gente? amor de Deus, eu sempre brinco que se não são meus pacientes, eu ficar falando para eles transarem, e eu não estava me lembrando de fazer. Eu dou graças a Deus de ser sexóloga, olha só. Mas, ó, eu vou fazer um disclaimer aqui, Ana, que é assim, eu tô muito feliz e tô te agradecendo mesmo, te bajulando, tô tietando, gente. Porque a gente começou a temporada com Jairo Bauer, que é a pessoa que, assim... Amo ele. Me deu um lampejo lá atrás, quando eu era um adolescente, de que eu queria trabalhar com aquilo. E daí tá trabalhando com o cara, ele gravando comigo. E a gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada. Nós vamos fazer uma pausa, assim. E fechamos com você. Ah, que delícia. Que hoje eu posso te dizer... Que honra. Não, mas você fique honrada. Eu acho que hoje eu posso te dizer que você é uma das pessoas que eu mais aprendo. Eu amo te ouvir, eu amo te ler. Verdade, verdade mesmo. Obrigada. Porque você foge dessa caixa médica. Eu tô num mundo muito médico. E você traz coisas assim que abrem a mente das pessoas. Então, contextualizando, eu já te contei, eu Fala Mais Faz é isso, essa nova geração. A gente percorreu aí nos 10 episódios, né, sobre o que estava acontecendo com as pessoas e tudo mais. Será que são só os jovens? Isso está acontecendo em todas as faixas etárias e tal. Você tem lido sobre isso também, tem visto, principalmente estudos lá fora. Isso te preocupa? Você tá tranquila? Você acha que é passageiro? Você acha que daqui a pouco vem a nova onda de sexo bombadão, todo mundo vai estar com a libido lá no alto? Você acha que a depressão continua... Qual que é a sua sensação desse momento que a gente vive, do fenômeno? Nossa, que pergunta boa, né? Eu não sei se me preocupa. Eu acho que a gente está numa fase de acomodação que necessária depois de muita mudança. Eu fico pensando assim que os últimos anos foram anos de uma desconstrução muito grande em relação ao que se espera do sexo. E também, tanto na questão da identidade, quanto da orientação, quanto do comportamento, e o que se espera das relações. Então, os jovens... Nossa, então, assim, amor romântico, abaixo o amor romântico. Feminismo, chega de homem, não aguento mais. Heteropessimismo, os homens são todos uns idiotas. Não dá mais para viver. Nossa, poliamor, relações abertas. Então... Não, mas está todo mundo transando. Não, mas eu não tô. Fetiche, não é mais fetiche, não tem mais problema. Acho assim, e aí rolou assim eu acho que está uma fase de muita inquietação e de muitas ambivalências, muitas. Então, os jovens, eu sinto, não a geração do meu filho que tem 13 anos, porque ele está entrando na adolescência e talvez a geração dele se acomode melhor, mas principalmente os jovens adultos, eles vivem uma ambivalência muito forte pós essa desconstrução toda. Então o que eu faço com esse meu desejo de ter romance? Então, se o amor romântico não existe mais. E aí eu vou lá dizer, gente, para com essa palhaçada, não é que amor romântico não existe mais. O que a gente desconstruiu foi uma ideia de que o relacionamento romântico ele tinha que se dar naquele formato para todos sempre, que havia uma desigualdade de gênero muito grande, mulheres ocupando espaço privado, homens ocupando espaço público.
o sexo algo que os homens podiam usufruir, as mulheres não, né? Só no ponto reprodutivo e para se estender ao prazer do homem. Isso é que a gente desconstruiu, mas não a vontade do romance. Então, eu vejo pessoas outro dia eu tenho uma paciente minha dizendo assim, nossa, mas eu achei que para ser autossuficiente, eu não precisava ter ninguém. Eu, gata, onde você viu isso? Sabe? Então, eu acho que são essas ambivalências e essas ansiedades que os jovens não estão sabendo onde colocar. Então, cara, posso fazer todo o sexo do mundo, tem aplicativo, tem sex toy, mas eu sinto falta de alguém, mas também não tô com uma puta preguiça de atravessar a cidade, encontrar uma pessoa que eu não conheço. Então eu vou assistir Netflix. Entendeu? Então é uma coisa um pouco assim. A gente teve várias pessoas aqui, cada uma tinha uma visão, algumas eu concordava, algumas discordei, mas eu tenho uma sensação parecida com a sua, porque eu acho que eles ficam saturados de informação, né? E quando eu digo eles, assim, acabo me tirando um pouco do cenário, porque eu tô há 10 anos junto, né? Eu e o Murilo agora, daqui uma semana, a gente faz 10 anos junto. Então, é um relacionamento longo, né? Mesmo que eu seja eu me acho uma pessoa jovem, né? 34 anos, mas é um... jovem. É jovem, né? Mas é um relacionamento longo. E a gente é um casal gay de relacionamento fechado. E a gente... Nossa, é um ET! Tu é um ET, cara! Exato. Você e seu marido. Fica parecendo que você tem que isso, tem que aquilo. Porque os jovens, eles estão com isso, com essa cobrança e tudo mais. Daí é isso. Então, será que eu sou aquilo? Eu conto que tem uma paciente que foi no consultório que foi exatamente isso. Ela contou que tinha tido uma experiência com uma menina e depois ela teve uma experiência... Ela estava com um cara e ela queria pôr um DIU. E quando eu perguntei eu sempre pergunto sobre sexualidade na consulta, né? E ela, então, é isso. Eu namorei com uma menina e eu entendi o que ela quis dizer. Eu entendi a angústia dela, mas eu fiquei meio, mas você não fez nenhuma pergunta, não entendi. Ela, não, é isso. Eu tive um relacionamento com uma menina e agora eu tô com um menino. Então, mas o que você quer saber? E eu tentando provocar para que viesse dela. Ela... Aí fiquei provocando ela, não, é isso, eu não sei se eu sou bi, eu não sei se eu sou hétero e vivi um relacionamento, eu não sei se eu sou lésbica e tô vivendo um relacionamento e tal. E eu meio que fiz, foi sofrido lá? Ela, não. Tá sofrido agora? Não. Com a sua família? Ela, acho que não seria sofrido. Então a gente não tem uma questão, porque também tem isso. Claro, exatamente. É vivendo muito no campo do desejo externo da mente do que de dentro para fora. Muito. O que eu acho interessante é que a gente hoje tem mais liberdade para experimentar desejos que antes a gente reprimia em nome da ordem normativa, né? Isso eu acho interessante. Então, tem vários casais experimentando relação aberta, porque, o desejo por outras pessoas. Então, será que é pra gente? Será que não é pra gente? Tem várias pessoas experimentando uma orientação sexual mais fluida. Eu sempre tive curiosidade, vou ali experimentar ou não. Várias pessoas adentrando esses temas de práticas sexuais não tão usuais, né? Que são os temas do fetiche. Então, assim, isso eu acho uma coisa interessante. Mas não pode também virar outra pauta do tipo assim, eu só vou ser feliz sexualmente se eu passar por tudo. Eu brinco que esses jovens... Eu tenho muita paciente jovem, né? E eu brinco com elas que parece que para você ser sexualmente ativo, você já tem que pelo menos ter vivido uma orgia na Tailândia. Exatamente. No Ano Novo, com todas as orientações sexuais, identidade de gênero, todas as drogas sintéticas, onde tem monges budistas cantando Caetano na lua cheia. Total. Não, outro dia eu estava diante de uma colega conversando, ela estava vivendo uma dualidade amorosa muito difícil, assim, então, casada e tá apaixonada por outra pessoa, e o que eu faço, que não sei o quê, e aquela confusão que a gente está super mega acostumado, porque é confusão mesmo, né? Conflitiva, angustiante. E aí ela teve uma hora que ela falou assim, porque eu não estou acostumada a recusar desejo. Daí eu olhei para ela e falei assim, por que não? Me conta aí. Aí eu fiz essa provocação. Não, ela nem falou, não estou acostumada, ela falou assim, não, eu não recuso o desejo. Eu falei, não? Aí ela me olhou com tanto tamanho espanto, ela jamais... Tipo assim, como você, Ana Canosa, está dizendo que eu tenho que recusar desejo? Eu falei, eu não estou dizendo nada, mas eu recuso alguns.
Para mim tá tudo bem, porque eu sou ser humano, antes de ser sexóloga, psicóloga ou feminista, e eu não consigo conceber o ser humano sem recusar alguns desejos, porque senão isso aqui vira uma zona que já está, né? Psicopatia, cada um, é perversidade, porque se eu não olhar um pouco para a comunidade. Então, nós somos chamados, né? Também é uma ambivalência. De um lado, consumo, a minha vida, individualidade, meu dinheiro, sucesso a toda prova, trabalho. Aqui em São Paulo, gente, pelo amor de Deus, o povo trabalha que nem. É de enlouquecer o que as pessoas trabalham aqui. Né? Meu carro, minhas coisas, minha viagem, minha vida, meu apartamento. Eu não quero ninguém porque eu tenho autonomia e liberdade. Maiores índices de burnout, né, em São Paulo. Maravilha. Do outro lado, uma percepção de que sem comunidade a gente vai se ferrar como planeta. Se você não olhar para a questão comunitária, se você não pensar em sustentabilidade, se você não pensar em comunicação amorosa, vai ficar do jeito que está para pior, porque já está bem ruim, né? Já está bem ruim. Essa coisa essa polaridade, essa coisa. Então é louco. Você tem que pertencer, você tem que entregar coisas que não fazem sentido para você, mas para você poder, exatamente. Eu tô nessa caixa, eu tô nessa. E você tem que fazer uma interlocução entre o seu desejo e regras, isso faz parte do ser humano. E não dá para dizer que a sexualidade, você também não vai perpassar por isso. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só do sexo genital, estou falando do afeto também. Então tem uma coisa difícil que a gente vai fazer, que é escolher entre tradição e transgressão, como dizia o Newton Bonder, como diz o Newton Bonder na Alma e Moral. Então, não tem como a gente não fazer. Então, é ambivalente mesmo, só que às vezes eu sinto também, não sei se você sente isso, que falta tempo para as pessoas, inclusive para fazerem essa interlocução consigo mesmas. Né? Tipo, não dá. Você pega um jovem de 30 anos que trabalha que nem um condenado e vai no fim de semana, pelo amor de Deus, deixa eu sair um pouco, que eu estou morrendo de cansaço. Está faltando tempo para fazer essa interlocução consigo mesmo, né? Quer dizer, eu tenho que fazer essas negociações. Isso é conflitivo, isso demanda reflexão, isso demanda experiência. Não é só a vivência do aplicativo, vou lá, trepo e tal. Tá bom, beleza, isso também funciona, isso também pode ser uma narrativa interessante. Mas, às vezes, é mais narrativa interessante do que prazer. E essa interlocução, tipo assim, tá, tô transando com 30, tô sentando no bar, eu tô falando e contando, puta que pariu, transei no banheiro. Ótimo. Isso gera experiência. E isso gera uma narrativa de prazer, da performance que você acha que você tem que ter hoje. Beleza. Mas essa interlocução entre a performance e as minhas vivências, quem sou eu no mundo e o que eu desejo, carece de tempo. E de uma elaboração do que está sentindo, né? Que a galera não tem tempo para isso. A nossa proposta não é que vocês sejam uns doidos vivendo todas as experiências do mundo. Acho que vocês têm que se libertar mesmo. Acho que as pessoas têm que buscar e têm que ver isso que você falou, tradição, transgressão. Só que também ficar só no discurso. Eu sempre falo, né? A historinha, às vezes, do sexo casual, ela faz mais sentido, às vezes, até do que o sexo. A pessoa viveu aquilo, projetou uma série de coisas. É isso. E a trans em si, como que foi o prazer? Ah, não, nem gozei. Porque não, né? E às vezes a narrativa ela pode ser interessante. Agora, eu também acho, vamos lá, quando você me pergunta, né? Pergunta inicial, o que vai ser? Eu também acho que tem uma questão de ciclo de vida. Eu, aos 30 anos, eu era uma mulher. Hoje, aos 55, eu sou outra pessoa. Né? Quer dizer, não totalmente, mas assim, eu espero outras coisas. Então, acho que tem um fogaréu aí na galera dos 20 e pouco, 30 anos, né? Você começa a universidade, aí depois seu primeiro emprego, seu primeiro salário, aí você começa, né? Ah, meu Deus, eu vou viajar. Essa discussão da adolescência estendida, que agora tá indo até os 24. E tem muito gás, né? A pessoa vai começando a ter referências de empoderamento a partir da sua produtividade individual no trabalho, por exemplo, então ganha um salário, aí depois muda de emprego, aí um emprego melhor, aí, nossa, né, agora eu já posso pagar não sei o quê. Isso é muito interessante, isso vai reforçando a autoestima da sua potencialidade. E isso leva também para o campo da sexualidade. As pessoas se sentem muito potentes aos 30 anos, né? Tanto na capacidade de lidar com as coisas, na capacidade de seduzir, nem todo mundo, claro, na capacidade de poder exercer esse troço. Então, gera mesmo essa coisa de muita potência. Depois, o povo começa a falar, mas eu acho que eu
começa a tomar umas, assim, sabe? Toma uma rasteira, toma outra, toma outra, toma outra, toma 3 ghost, um breadcrumb, e não sei o que, não sei o que. Aí começa um relacionamento, aí é infiel, aí toma uma traição também. Aí começa a falar, ixi, meu, não tá... Ih! Aí, sabe, eu acho que também tem essa fase do ciclo da vida. Um amadurecimento que é traz muito uma nova característico, perspectiva. aos 30 anos, assim. É muita potência mesmo, 20 e poucos anos, 30, né? E você falou um negócio que é legal. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de amor e afeto. E eu gosto muito dessa abordagem, principalmente porque eu trabalho também com adolescentes. E às vezes é isso, só se fala com esses adolescentes, com esses jovens, sobre esse universo da potência sexual. E quando se fala de afeto, existe uma cultura ali escondida que parece que você nem pode virar numa roda, igual eu brinquei, né? Eu tô há 10 anos no casamento gay, você é um ET. Por quê? Porque você tá, de certa forma, transgredindo o que transgrediu, né? Agora, quando a gente fala de afeto, a gente vê os relacionamentos, que as pessoas também estão sofrendo, deve ser muita gente que te procura. Nossa. Estratégias. Vamos fazer uma análise selvagem aqui, porque cada caso é um caso, a gente sabe, não é uma fórmula mágica, tá bom? Mas assim, a gente cria algumas estratégias no consultório para que as pessoas tentem, primeiro, esse tempo de olhar para si, igual você está trazendo, né? Que é, eu preciso elaborar as coisas que acontecem, e o tempo com o outro, para existir uma linguagem de relacionamento, né? Eu sei que uma das estratégias que você usa, que eu também uso, é a do cronograma, né? Colocar na agenda sexo. Total. Queria que você falasse sobre isso, porque eu falo e às vezes as pessoas falam, como assim? Eu acho que... Veja, gente. Sexo espontâneo, esse que advém de uma resposta fisiológica do corpo. Ou seja, acordei com vontade de transar, acúmulo de tensão sexual, a gente vai ter ao longo de toda a vida, mas a gente vai guardar momentos em que, se a mulher não está muito na fase fértil, se ela usa métodos contraceptivos hormonais, enfim, esse desejo espontâneo vai ficar menos presente no corpo, né? E menopausa, bararará. Os homens têm um facilitador aí, porque eles têm uma tendência a ter desejo espontâneo um pouco mais presente, com um pouco mais de regularidade. E aí tem questões que são fisiológicas e tem questões que são sociais. Comportamentais. Né? Comportamentais, hábitos. muito estímulo e hábito de eu posso pensar nisso. É interessante, né? Agora as mulheres estão começando a sacar que, tipo, eu posso me masturbar de manhã para ficar toda cheia de dopamina e trabalhar. Porque eu indico, super dica. Porque para mim, um orgasmo, ele não me leva a ter sono. Ele me leva a ficar focada. Me acorda. Então, assim, se eu tô com um problema para escrever um texto, eu vou ali, tenho um orgasmo, volto, fico focada. É maravilhoso. Bora, vamos. Ganho o mundo. Gente, eu só faço tudo isso por causa dessa questão, dessa descoberta. Os homens descobriram isso já há muito tempo, né? Para relaxar. Então, assim... Então, eu não sei o quanto que é social, enfim, essa disponibilidade do homem para o desejo espontâneo. Beleza. Ou para mobilizar o desejo. Mas a gente vai, ao longo da vida, o desejo espontâneo também ele fica muito presente no momento do apaixonamento, ou quando a gente está nessa fase da potência total, 20 e tantos anos, 30, uau, né? Muita coisa acontecendo, aquele cenário. Exatamente. Mas nem sempre o desejo espontâneo está presente no corpo. Então, tem o que a gente chama de desejo responsivo, que você ativa o desejo, né? Para isso, você precisa gostar de sexo. Você precisa pôr sexo na cabeça. Hoje, na menopausa, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou na menopausa faz 1 ano. Entrei na menopausa. Cara, imagina para mim, uma pessoa que adora sexo. Não sou nenhuma... Mas eu sempre gostei de sexo. Sempre tive muito prazer sexual. Gosto da intimidade sexual. Perceber... desligar minhas zonas erógenas por falta de estrogênio. Você sentiu a libido? Bum! Não foi só a libido. Se fosse só a libido, tá bom. Porque como eu já sei essa história do desejo responsivo... Você já estava trabalhando multifatorial ali. Tá, ok. As outras tipo coisas... assim, se não vier vontade, eu vou fazer acontecer porque eu amo. Então é isso. Vou me disponibilizar. Vou 2, 3 vezes na semana, eu vou transar... Faça chuva, faça sol. Porque eu gosto, porque é bom. Porque se eu esperar o meu corpo reagir, ele não vai reagir, ele vai querer dormir, porque eu não estava fazendo reposição. Mas o pior disso não foi a falta de desejo espontâneo. Foi desligamento das zonas erógenas. Meu bem, sensibilidade. Mamilo, cadê? Aquela que eu adorava, estímulo no mamilo. Tipo...
Ah, gostosinho. Como assim gostosinho? Tomar no cu, como gostoso. Eu odeio a menopausa. Acho essa porra uma falha do projeto humano fudido. Aí É eu tipo o joelho, né? Erraram aí, pelo né? amor, erraram feio nessa porra. Desculpa os palavrões, gente. Eu tô revoltada com isso. Fica à E vontade. aí você fala assim, gente, não, né? Não rola. Aí hoje, Maga, eu olho para isso e eu entendo uma mulher na menopausa, sem parceria, com qualidade de sexo ruim ao longo da vida, chegar e falar: sexo? Isso não faz falta Nunca na minha mais vida. na vida. Que isso? O que eu recebo Pra- disso? Mas Nossa, eu muito. hoje entendo perfeitamente. Perfeitamente, porque a gente só vai fazer, aí voltando para a questão, a gente só vai, estando na menopausa ou não, tendo desejo espontâneo ou não, de vez em quando, você só vai se disponibilizar para fazer sexo, ultrapassando o cansaço, e todas as pesquisas vão dizendo que as mulheres são as que mais estão exaustas por Carga acúmulo de horária trabalho, tripla, exatamente. sobrecarga do Que é cuidado. pior, não é a menopausa, o pior é o estresse desta fase da vida. Pais adoecidos, filho crescendo, não sei quanto tempo, sabe? Né? E você segurando os pratinhos para não enlouquecer, para não, né, não deixar a energia cair. Então, assim, para que você possa se disponibilizar para fazer sexo, e aí independe da idade, você precisa gostar. E se o repertório era ruim, você vai comparar Acabou, com o quê, né? acabou. Aquela mulher que teve um parceiro a vida inteira, aquele sexo marromeno, Aí tira e fico, põe, rapidinho. Aí vamos voltar para os jovens. Vai. Vamos voltar para os jovens. É uma reflexão. Se eu inicio a minha vida sexual mais tardiamente, porque tem isso também, né? Hoje a gente escuta relatos, eu escuto relatos de pessoas que começaram a iniciar a vida sexualmente com 21, 22. Não é a maioria, ou beleza, a maioria é 16, 17 anos. Mas, então, ao mesmo tempo que você vê um grupo de pessoas se iniciando sexualmente aos 16, né? Meu, púbere com 13 anos sabe muito mais coisa do que a gente sabia, né? Estão super ligados, conectados e tudo. Mas, então você tem um grupo que se inicia sexualmente, mas você tem um grupo de jovens que se inicia sexualmente mais tarde também. Né? Por quê? Estava focado no vestibular, ou porque tinha uma coisa assim de mais timidez. E aí você junta personalidade, traços de personalidade, pessoas mais tímidas, às vezes com autoestima mais baixa ou não, às vezes mais introvertidas, somado ao que você espera que eles façam de sucesso e entrem na faculdade. Aí você pega essa pessoa e fala, e aí agora só com internet, computador e fala com WhatsApp. Cara, e masturbação, acabou. E pornografia excessiva. Não, eu vou me iniciar sexualmente depois da faculdade, porque aí você soma uma série de contingências que fazem com que eles não se relacionem no tete-a-tete. Fica mais difícil. Na minha época, coisa bem de velha, na minha época não era assim, a gente não tinha nem telefone celular. Então, para você se relacionar, você tinha que sair com a pessoa e namorar a pessoa. Existia um gasto de energia, um gasto esforço de energia, social ali. E aí né? você tinha que... E você ficava nesse esquema de namorar. Você tinha vários namorados. Por quê? Você começava a namorar uma pessoa, não tinha essa coisa de ficar. Então você namorava. Aí namorava, e levava um tempo, aí transava, não sei o que. Aí depois percebia que não dava certo. Aí você acabava aquele namoro, 6 meses de namoro, 8 meses de namoro. Aí depois passava um tempo, namorava outro. E quando tal. a gente tá num relacionamento, eu acho que a gente se desenvolve muito. Muito. Porque as relações casuais, até encaixar coisa, Exatamente. às vezes, se não tiver a segunda ali, deu uma, mas não teve a segunda. Exatamente. Né? É onde eu quero chegar. Daí, então você tinha esse treino, você treinava, não a questão só de intimidade sexual, mas assim, aguentar a família do outro, negociar autonomia versus projeto comum, né? Tipo assim, vai sair com os outros, não vai, pode viajar. Você ficava negociando, ciúme, diálogo, comunicação. Então você tinha isso o tempo inteiro. Então aí o que acontece hoje? Então vamos pegar aquele jovem que se iniciou sexualmente ou não, né? Começou pandemia, não sei o quê, foco no vestibular, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ser incrível. Deixa para namorar depois, não é isso? Aí WhatsApp. O que eu faço com a tensão sexual? Me masturbo, compro um vibrador também, pornografia. Bora lá, galera, vamos lá. Essa pessoa vai começar a se iniciar lá com os 20 e poucos anos, vai começar a fazer sexo. E vai fazer sexo o quê? Via aplicativo.
Que é aquela história que a gente falou. Nem sempre tem qualidade, nem sempre tem prazer. Para as mulheres, pior, porque as pesquisas vão dizer que o sexo casual para mulheres, cerca de 60% a 70% no máximo, tem orgasmo durante o sexo casual. Os homens é 80 e tantos por cento a 90%, depende da pesquisa. Então, assim, aí, que vantagem Maria leva? Não, aí tem que lidar com aquela coisa de tipo... Né? Às vezes a pessoa... E agora, assim, os homens aprenderam... não é... Gente, eu não sou... Tá tudo bem, tá? Eu tô só fazendo uma leitura de gênero. Então, não sou contra nada disso. Sou casado com homem, adoro homem. Tá tudo bem, entendo também todos os dilemas da masculinidade. Tá tudo bem. Mas aí, eu que assim... então tá. Para eu ser um cara que eu posso usufruir do meu sexo... e da minha variação sexual, porque eu não quero me comprometer, e tá tudo bem... É responsabilidade afetiva. Como é que faço responsabilidade afetiva? Já dizendo para colega. Olha Olá. só. Oi, tudo bem? É o seguinte, quero sair com você, é só sexo, tá? Eu sou não monogâmico, ou tu topa ou não topa, e hoje vai ser só para sexo. Assina aqui. E aí a mulher fala o quê? Bom, não tem jeito, eu quero transar, o que eu faço? Não tem muito jeito, né? Porque eu julgo um pouco que é a tal do heteropessimismo, que é um conceito bem interessante. Eu acho também. Né? Aí, tá, meu amigo. Aí você vê, tá tão difícil que a pessoa fala assim, gente, que preguiça. E aí você vai encontrar mulheres, principalmente mulheres, mais mulheres do que homens, 6 anos sem namorar. 8 anos sem namorar. Eu vi essa pesquisa. E aí, ela também não tá fazendo sexo, porque também já encheu o saco esse negócio de sexo casual. Ou seja, olha que dicotomia. De um lado, uma liberdade incrível. Do outro lado, o pessoal não tá fazendo sexo. E talvez isso me preocupe com essa geração. Uma coisa meio deprê, sabe? Tipo, eu não tô feliz. Eu não tô indo lá transando e usufruindo. Tá um negócio meio deprê. Tipo, não aguento mais. Eu só escuto isso. E eu acho que isso respinga também em quem já é um pouco mais velho, que daí tá num relacionamento, passou aquela fase do relacionamento inicial, já tá no relacionamento de médio a longo prazo, tá sendo bombardeado também por todos esses pensamentos da liberdade, e o sexo no relacionamento, às vezes ele é até bom, só que pra você romper, às vezes até com uma certa preguiça, né? E daí por isso que a gente fala, ponha na agenda. Ponha na agenda. E elas devem te perguntar, mas e a espontaneidade? Mas, amada, não é assim. Olha só. Todo sexo... Eu falo pra elas que todo sexo já é meio programado. Claro que é. Você já fica combinando. Você fala assim, segunda-feira, você acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou transar, né? Faz 3 semanas que eu não transo, que horror. Aí você fala assim, não, eu vou chegar em casa, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Quando você chega em casa, o não sei o quê a comida, o boleto, você tá cansado, você fala assim, sai daqui, quero dormir. Pronto. Assim, aí no dia seguinte você acorda e fala, eu não transei ontem, mas hoje vai ser. De hoje não passa. Aí acontece tudo igual. Aí você fala, à noite, você fala assim, sábado. Sábado é o dia, Você tá na né? terça. Fala sábado, sabe por quê? A gente vai ter uma festa, daí a gente vai se arrumar e vai ser bom, entendeu? Então as pessoas já programam. Às vezes não tá combinada essa programação, mas ela lá com ela na tua mesma... cabeça Isso. tu já tá fazendo. Então para com essa palhaçada, gente. Uma paciente me mandou um post que a Mônica Martelli deu uma entrevista e ela falou, gente, o sexo programado na agenda, ele é o que há. Porque ele é o que há. o Drauzio fala isso pra atividade física. Ele fala, eu acordo todo dia 5 e tanto pra correr. Eu não penso, eu só boto na agenda. Porque se eu parar pra pensar e racionalizar, eu não saio pra correr às 5h30 da manhã, entendeu? Exatamente. Mas aí é que tá. As pessoas... Eu vi uma pesquisa outro dia que era sobre sexo planejado versus sexo espontâneo. O que eles perceberam? Que... Uma pesquisa norte-americana. Que as pessoas idealizam o sexo espontâneo. Se você perguntar o que é melhor, o planejado ou o espontâneo, a maior parte vai dizer o espontâneo. Claro, né? O espontâneo não precisa de energia nenhuma. Aconteceu. Você olhou, aconteceu, transou, ótimo. Se você pensar no espontâneo, então, relacionado ao apaixonamento, quando a gente transa loucamente, aí é maravilhoso. Mas, gente, não dá. Você não passa o resto da sua vida apaixonado. Então, não vai ser. Cai na real, pessoal. Agora, o planejado, ele tem uma coisa boa, porque, por exemplo, quando você planeja, você fala, naquele período, ó, eu vou ter 1 hora, vai dar para usar, não sei o quê. Às vezes, o sexo planejado, você fala assim, bom, sei lá, sexta-feira de manhã, hoje é terça, aí você fica, o que eu vou fazer? O fato de você planejar também pode é um te gatilho botar, erótico também, botar né? o sexo na cabeça. Então, assim, tem que parar de pensar isso como uma coisa deprê. É quase como assim,
Bora jogar beach tênis na sexta? Por quê? Ó lá. Na sexta. Acho que tem essa coisa da antecipação, você já vai gerando uma... Ué, aí você fala assim, que bom, vou encontrar com Maga, vou jogar beach tênis, a gente vai conversar, olha, vai ser uma delícia. Então, assim, é com essa perspectiva, é com a perspectiva de encontrar a pessoa num espaço, num momento mais interessante, para usufruir de um prazer, gente. Sexo é brincadeira do adulto. Então, não é essa coisa deprê. As pessoas que são deprê, I'm sorry. A galera que tá meio deprê, gente. Eu falo para os pacientes, Ana, que assim, eu falo, se o seu companheiro e sua companheira não for muito ansioso, porque se for muito ansioso, às vezes é um problema. Mas se ele não for muito ansioso, isso vira um jogo. Porque você bota na agenda lá do casal o coraçãozinho, daí de repente o cara abre a agenda, como... Eita, hoje tem coraçãozinho, alguém botou um coraçãozinho aqui. Então, e tem várias pacientes, mas tem uma delas que ela é um barato e ela fala, funcionou muito. Porque ele viu o coraçãozinho, ele já chegou em casa assim. Claro! E eu fiz de tonta, não sabia do que ele tava falando. Então isso não gera... é? Eu acho que é uma estratégia até para que os casais possam ter comunicação sexual. E quando a gente fala de comunicação sexual, não é só falar sobre preferência do coito, da penetração, do boquete. Não é isso. A gente está falando de comunicação do afeto, o que pulsa, o que é gostoso, o que não é gostoso, como que pode melhorar, quando é bom, quando não é bom. Claro que há fases da vida... Bom, eu tenho 20 anos de casada. Claro que há fases da vida em que você tem... questões que deixam a gente menos desejante. E aí, de repente, o sexo ele vai ficando em segundo plano. O que você não pode, né? Quer dizer, ou não deveria, para quem gosta de sexo, é deixar isso largado. Você precisa, em algum momento, resgatar. Porque tem a ver também com uma disponibilidade de você ser desejante, essa coisa da criatividade. Então, por exemplo, outro dia eu estava estudando, participei de um webinar sobre tédio sexual, que é um termo muito usado em pesquisas fora do país. Quer dizer, que é essa coisa de ficar meio entediado. A monotonia do tudo igual, E né? tem uma questão que não é a rotina do sexo com a pessoa que você tá, mas é também em relação a se você é uma pessoa mais fácil de se entediar ou não. Porque se você é uma pessoa criativa... e você tem uma parceria boa, cara, inventa o troço, entendeu? Não dá para ficar esperando. Inventa. Gente, cai na real. Já sabe que vai ter tédio, já sabe que não vai ser igual ao começo do relacionamento. A gente já sabe. Vocês querem que novidade que eu conte aqui? Nenhuma. Não tem novidade, a vida é assim. E tá tudo bem, mas isso não precisa ser um negócio... Outro dia vou contar agora uma fofoca pessoal. Outro dia eu e o Paulo, a gente saiu, fomos num evento aí que tinha uma questão sexual, sexual não explícita, e a gente estava lá e de repente não estava assim muito assim, do nosso jeito, a história. Falei, Paulo, vamos transar no banheiro, cara, porque nós vamos ter que fazer o nosso rolê aqui, porque não tava ficando meio tedioso a história. Ele, vamos! E aí, sabe, é isso. Porque o que ia acontecer? Ia acontecer que a gente ia olhar aquilo, ia começar a falar mal. Nossa, isso aqui não tem nada a ver com a gente, não sei o quê. Aí vai abaixar toda a energia de vocês. Aí baixa aquela deprê, aquela nuvem negra. Não, gente, pelo amor de Jesus, que isso? Não, bora fazer outro rolê, gato, vamos nessa. Então, também tem uma responsabilidade individual sobre o seu ser desejante que você tem que alimentar com criatividade. E não só com sexo, né? Quer dizer, com outras coisas. Então, assim, se você é uma pessoa que está em casa, faz porra nenhuma, faz tudo igual, sabe? Não vai dançar, não consome arte, não consome dança, não lê, fica só vendo. Como é que espera que a pessoa... Espera do outro. Aí espera se apaixonar, porque quando você está apaixonado, aí vem do outro, né? Aí é mais fácil trair, arrumar infidelidade, por quê? Mobilizou. Mas não é o Mas quanto tempo dura, né? A minha pergunta é essa, porque lá. Às vezes eu falo para as pacientes, elas vêm e trazem toda uma coisa. E às vezes também tem isso da mulher não ter sido autorizada a buscar ou isso e aquilo. Pois é. Mas eu falo, gatilhos eróticos. A gente discutiu muito isso na pandemia, né? Que as pessoas muitas conseguiram transar mais em casa, porque tinha home office e tal. Mas muitas foi um abismo, né? Eu falava, mas gente, pensa. Você não vê ninguém, você vê a mesma pessoa que você já vê há anos. Tá todo mundo de pijama, porque ninguém se arruma. Fica todo mundo com a mesma roupa, que vai saber quantos dias tá com aquela mesma roupa, só rodando assim. Não tem nada de novidade, você não troca e você não tem a experiência do mundo.
Daí, você não assiste nada, não lê nada, isso tudo que você Pois falou. é, gente. Você quer que caia do céu? A libido, ela é uma pulsão do corpo, então a gente fala, vai fazer atividade física, porque isso melhora. Tem uma rotina de Pois sono, porque isso é. melhora. Se alimente melhor, porque isso melhora. Menino, eu faço beach tênis, do lado tem os meninos que jogam, a galera que joga, como é que é, futevôlei? Aham. Meninos, pelas Gatilhos pernas daquele- eróticos. uns jovens bonitos, todos, sabe, jogando coisa mais linda. É isso, alimenta um pouco. E às vezes assim. não é nem consciente, né, Ana? Quando você sai de casa e você se arruma, você põe uma roupa, você encontra com alguém, você no trabalho tem alguma coisa que deu muito certo. Isso também vai mexendo com a libido. Não é necessariamente. Um dia que você tá se sentindo bonito, você vê as pessoas te olharem, não quer dizer que você vai virar e falar, nossa, elas estão me olhando, hoje eu tô gostoso, então vou transar. Não, mas você vai levando essa Agora, energia, né? Claro que vale a pena a gente fazer um reforço aqui, que assim, nós estamos falando nessas possibilidades para uma parcela da população que tem dinheiro, né, que pode comprar um livro, que pode sair, que pode jogar beach tênis, como eu, por exemplo. Porque tem uma galera, uma parte da população brasileira que não consegue nem sobreviver, quanto mais ter prazer. Né? Seja um prazer de esporte, não tem acesso, que é uma população completamente, no sentido da sexualidade, negligenciada. Quer dizer, como é que... Às vezes eu vejo, né? A mulher pega 3 ônibus, aí vai buscar os filhos na creche, não sei aonde, chega em casa, tem que fazer a comida do dia seguinte. Cara, como é que faz? Não tem espaço para a vivência do prazer e do lazer, e aí independe da idade. Então, é urgente que a gente comece a pensar nessa perspectiva do prazer, da mobilização e da potência, como é que a gente lida com o trabalho, porque, gente, a nossa população é muito, muito machucada. Que é importante você falar. Eu tenho um ambulatório, né, que eu comentei com você, com o doutor Eliano, e a gente atende muita gente com perfis diferentes. E isso é uma coisa que às vezes acaba me incomodando, porque eu acho que as mulheres sofrem muito mais nesse cenário. Muito. Porque dentro da grande cultura masculina, o sexo pro homem, pra grande maioria, eu sei que a nova geração tá mudando, tá, mas, em geral, o sexo pro homem foi muito também um depósito afetivo. Eu não sei exatamente como eu lido com as minhas emoções, mas se eu tô puto, eu quero transar pra relaxar. Se eu tô feliz, eu quero transar pra comemorar. Se eu tô cansado, eu quero transar pra descansar. Então, pro homem, o sexo sempre teve esse lugar. Eu acho que às vezes até por uma falta de entendimento emocional ali. De lidar de outras maneiras também, que seria bom também, né? Um pouquinho, para trabalhar um pouco outras porque questões. às vezes é o único repertório emocional que tem. Eu tô puto, o que eu faço? Eu transo. E aí eu fiquei bem. E as mulheres, muitas vezes, têm uma questão de profundidade afetiva diferente. Sim. Então ela trampa pra caramba, ela tá entrando no climatério. Pois é. Né? Ela tem que... Os filhos, às vezes, tem problema com os filhos. Então, eu peguei um caso outro dia que era muito difícil. Ela tava muito mal, muito deprê, porque o filho tava envolvido com droga e tudo mais, tal. O relacionamento com o companheiro não era bom, ela não se sentia valorizada, ela não se sentia bonita, ele procurava ela pra querer ter relação e ela falava, eu não tenho vontade. E aí o trabalho todo era de justamente esse descompasso sexual, que eles tentassem fazer coisas juntos, porque ela trazia aquela fala que eu preciso que ele sentir que ele tá do meu lado pra poder querer transar com ele. Não adianta ele vir à noite, né? Eu preciso me interessar sexualmente por ele de outras camadas que não seja só o corpo. Totalmente. E mesmo em relações entre mulheres, entre duas mulheres, relações lésbicas, também dependendo de como essa mulher lida com o sexo, como aprendeu, etc., isso também vai acometer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, relações entre mulheres geram normalmente mais orgasmo do que relações heterossexuais. Verdade. Isso é fato. É estatístico. Mas relações entre mulheres também têm desafios. Quando você pensa, né, essa questão... Porque é isso, né? Eu acho bonito quando a gente pensa, por exemplo, as experiências de gênero a partir de um convite que você faz ao gênero para poder melhorar. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu, que eu acho legal com os homens, é a valorização do desejo. Então, assim, eu quero um boquete. Cara, um homem não tem um pingo de problema de mostrar
para uma parceira ou outro parceiro, como é que ele gosta de que faça um sexo oral ou a masturbação. Ele pega deixa na mão claro. e mostra claro. Faz assim, não, faz assim. Ele já vai conduzindo. Tá muito rápido. Tá machucando, tá apertando demais. Tá conduzindo. Isso é incrível, porque é uma autonomia do desejo. Eu quero que prevaleça o meu desejo. O prevaleça é que a gente vai convidar esse homem, então. Aquilo que as mulheres aprenderam ao longo do tempo, que assim, vamos cuidar do outro também? Porque isso foi a experiência das mulheres, óbvio, submetidas, de violência. Eu não estou falando das consequências negativas, mas eu estou falando do que a gente pode aprender com o gênero oposto ao longo de toda essa caminhada histórica. Então, se as mulheres podem ensinar alguma coisa para os homens, é justamente olhar para o outro, ter empatia, sabe? É poder olhar para a construção um pouco maior, mas também não é pegar toda a responsabilidade para si, do afeto, também não é isso. E os homens vão falar assim, então tá, mas tem uma coisa boa aqui, hein? Que é ambição, que é até a questão do poder, desde que não seja submeter o outro num sentido, né, de abuso e violência, é competir um pouco no sentido, né, de gostar de grana, sim, é de você poder ter... Não é castrar o desejo masculino, então, né? Assim, não é isso o objetivo. Tem uma coisa que as mulheres podem aprender com os homens, é isso. Mas não a parte da agressão e da violência. Então, tem um convite interessante para a juventude, por isso que eu volto no começo da nossa fala, que é quando você me pergunta, onde estão? Estão nessa ambivalência. Tipo assim, odeio o jeito masculino de funcionar. Amiga, realmente tem um monte de coisa aí que é ruim pra caralho, mas tem umas coisas aqui que dá pra... Será que você encontra um parceiro que esteja aberto a fazer essa interlocução e cada um entenda esta relação como um convite? Um convite, te convido a vir me conhecer. Eu estou te convidando a você ver como é que eu penso. Eu estou te convidando a gente conversar sobre como é que essa relação pode funcionar melhor para mim e para você. Cara, puta convite. E a gente se surpreende, não surpreende, Ana? Porque eu sinto que quando eu chamo, vai lá, paciente também, história clássica, desejo hipoativo, tal. Dependendo do caso, eu falo, olha, em algum momento, seu companheiro tem que vir. Seria bom, né? Vamos nessa. Eu falo para ela, e daí ela fica... Como seria isso? Então ela vai trabalhando, ela fala, o Maga falou que em algum momento você vai ter que ir lá. Não é? E às vezes a gente se surpreende, porque eu já vi caras assim, que nunca ninguém tinha olhado pra eles. Eu acho que o fato de eu ser gay ajuda um pouco também, porque eu não tô julgando, né? Eu sou homem, então dá um senso de poder, porque ele não tá falando isso pra uma mulher, né? O que é problemático, mas trabalhamos com o que temos. Mas ao mesmo tempo... É a primeira vez que eu sinto que eles falam como eles se sentem. Então, toda vez que ela me rejeita, eu me sinto desvalorizado. Eu sinto que ela não me ama. Ela não me busco deseja. Sexo pra dizer pra ela que eu amo ela. Então... Ela não me deseja, eu sinto falta dela não ter iniciativa, não é? A gente dá abertura. E essa questão, né? Quando eu comecei a história da menopausa, que eu comecei a ter uns sintomas horrorosos, eu mandei um vídeo de alguém que falava sobre menopausa de um jeito bem claro. Mandei para o meu filho e para o meu marido. Aí eu disse, o que é isso aqui? Isso aqui, meu filho, é o seguinte, isso aqui é o que a sua mãe está passando, tá? Ai, mãe, mas eu não entendo. Entende sim, você tem 13 anos, você pode entender. Escuta tudo isso aí que a gente vai conversar sobre isso aqui. Perfeito. Ele tem que entender. Perfeito. Por quê? Porque eu estava muito louca, entendeu? Eu tenho umas irritações, umas coisas. Eu preciso de apoio, eu preciso de acolhimento, eu preciso de entendimento. Não quero ninguém de cara feia para mim aqui, porque eu preciso de que vocês aprendam a lidar também com uma coisa que vocês nunca viram eu ter. Eu quero... tô contando como tá. Eu preciso de ajuda, preciso de acolhimento. E vocês entendem? A menopausa, eu falo para os pacientes que é uma época do gerenciamento do cuidado. Eu falo para ela, vocês precisam entender que vocês mulheres cuidam de mais de 90% do mundo do cuidado. Em profissão, em casa, em lar, em tudo. São as mulheres que cuidam do mundo, né? Daí eu falo, esse é o momento que você precisa compartilhar com as pessoas ao seu redor. Não dá pra você carregar o mundo nas costas o tempo todo. Não pode. E os homens, né? Não todos os homens, de novo, gente, não quero entrar nessa discussão, eles precisam ser convidados a fazer isso. Sabe? Porque o mundo sob a ótica do masculino tem sido muito violento. Acho que essa é uma reflexão a fazer. Violento para os homens também. Para os homens, né? inclusive. Né? Como que você trabalha esse descompasso e as estratégias de comunicação dos casais, Ana? Então, eu acho que é o que você falou, né? Dar espaço,
para a comunicação aberta e sincera. Às vezes, é bem difícil. Às vezes, um casal vai com uma queixa sexual no consultório, aí eu vejo, cara, os caras não conversam, não conseguem conversar nem sobre a divisão de tarefas dentro de casa ou sobre o que está doendo, quais são as necessidades, ficam discutindo o detalhe, né? Não, porque no sábado de manhã, aí a Vera fala assim, não foi sábado, foi sexta. Então, na sexta de manhã, quando a gente foi na feira, não, a gente não estava indo na feira, a gente foi no supermercado. Cara, pera, não é esse o problema. Vocês não estão falando sobre o assunto, vocês estão botando, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o lugar para que o outro vai diante do conflito. Você vai para que lugar, gato? Criança abandonada? Criança rejeitada? Criança com medo que o outro vai embora? Porque é aonde a gente vai tentar compreender a pessoa do outro. Mas você não acha que, pessoal, tem muita gente que eu já ouvi, por exemplo, dependendo da bolha que a gente tá falando, que acha isso que a gente tá falando uma bobeira. Que tipo... tudo bem, porque a vai pessoa, fazer outra coisa. porque a pessoa não se aceita se desafiar a mergulhar no que tá sentindo, não, entendeu? e acho que adentrar a vulnerabilidade é sempre difícil. E existe narrativa para tudo. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu valorizo muito o amor, as relações amorosas, mas não a relação amorosa afetiva no formato monogâmico ou não monogâmico, romântico ou não romântico, sei lá, gente, qualquer formato, mas eu valorizo o amor. Né? O amor, mais do que um sentimento, o amor como um jeito de olhar a vida. Uma postura, né? Uma postura, é um compromisso no viver. Exatamente, no viver. Você. Né? Eu sou muito dessa galera que pensa o amor como uma atitude. Né? Existe uma frase da teologia que eu acho linda, que é: o amor é um ato da sua vontade. Portanto, o amor é uma escolha. Paixão não, paixão acontece, é químico e tal, mas depois, quando você vê o outro como o outro verdadeiramente é, que a paixão diminui, é que é aí que você vai, de fato, escolher continuar investindo a sua energia para aquela pessoa. E não é aquela pessoa idealizada, é aquela pessoa que vai mexer com você, que vai te afetar. O grande problema das pessoas, de modo geral, nas relações, é botar a culpa no outro. Então, você, tipo assim, como você está com raiva de mim? Ué, tá com raiva. Como você tem desejo por outra pessoa? Ué, tem. Outro dia eu estava dando aula para o ensino médio, uma menina com 16 anos, a gente estava falando sobre amor, não sei o que. Aí ela falou assim, mas é uma sacanagem, né? A pessoa tá namorando e tá desejando o outro. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, mas olha, é uma sacanagem? Pensa bem, é um desejo. Se é um desejo, ele não é racional. Então, a pessoa simplesmente está sentindo esse desejo. É uma sacanagem sentir. Aí ela parou, olhou para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ela falou, nossa, é mesmo, se é um desejo, é um ímpeto. Se é um ímpeto, a pessoa sente. Eu falei, então, é uma sacanagem de dizer que o outro... Sacanagem, você está desejando a pessoa deseja. A gente não sabe o que vai fazer com isso, aí mas ela, o sentir, né? Aí ela virou e falou assim, não, mas a sacanagem, então, é ir trair. Eu falei, amiga, aí é outra história. Aí você está falando que se você tem um contrato monogâmico e o outro ultrapassou esse contrato, aí sim. Mas percebe, então, a gente não aceita o sentimento que as pessoas têm. E a Bell Hooks fala uma coisa tão maravilhosa que ela diz assim, né? Que o amor, pensando nessa linha da atitude, você será afetado pelo outro. Será. O outro tá lá, você tá na relação monogâmica com o seu parceiro e ele fala assim, tô afim de tô com um desejo intenso com o Zezinho da esquina. Você vai falar, fudeu, né? O que eu vou fazer com isso? Não adianta brigar. Tudo bem, você pode até brigar, você ficar meio nervoso, mas o fato é que se você ama seu parceiro, você vai ter que se ver com isso. Você vai dizer, o que eu faço agora? Permito, libero, sofro a dor. Porque não adianta ficar discutindo. Vou junto. Ou seja, o amor, ele necessariamente, ele implica em dor. Porque você será afetado pelo outro. Você vai ter ciúme do outro, você vai ter raiva do outro. Então, assim, você vai ter que se ver com você. E é por isso que a Bell Hooks, ela fala naquele livro, né, Tudo sobre o Amor, que eu amo, ela diz assim, é por isso que as pessoas, boa parte das pessoas, quando estão à porta do amor, viram as costas e saem andando.
Porque é muito difícil você ser afetado pelo outro, se revirar a partir disso. O outro é assim, ó, o outro tá com isso. Você fala, meu Deus do céu, o que adianta? Eu posso quebrar o pau, ficar dizendo que a culpa é dele, que minha vida é uma merda, que ele é uma má pessoa louca, fazer julgamento, o certo sou eu. Para tudo, tá tudo errado, gata. Ninguém é certo de nada. Isso aí é bullshit, bobeira. O outro é o outro, acabou. Desejo e amor, eles estão mesmo nesse lugar, né? A gente não controla muito o que a gente sente de desejo e nem quem a gente ama. Eu falo com os alunos da medicina porque tem um conflito geracional. Quando a gente fala, né, a minha geração, mais pra frente também, é a questão do amor romântico, né? Porque eu também cresci com as comédias românticas, pá. Então, é como você gerencia esse amor romântico e tal. Isso. E os mais novos não, é um amor romântico, esquece isso, que besteira, as princesas, blá, blá. Que acho que é importante a crítica, é importante pensar nos modelos e tudo mais. Só que daí eles ficam se obrigando ao amor universal. E os alunos de medicina, eu falo às vezes pra eles... Tudo até... querendo um romance. Não, e é até polêmico, porque daí eles amam o mundo, Daí eu falo assim, vocês não estão aqui entregando amor pros seus pacientes. Daí eles ficam assim. Daí eu falo, eu não amo meus pacientes. Daí eles ficam chocados de eu falar isso. Daí eu falo, entenda uma coisa. Não tem como eu amar um ser que acabou de entrar nessa sala. E eu nem sei quem é. É claro, gente, isso não é amor. Eu falei, eu amo a minha profissão. Daí eu viro pra eles e falo, eu, como educador, como professor, eu não amo vocês. Aí dói muito neles, assim. Daí eu falo, gente... esbarra em vocês o amor que eu tenho à educação e a dedicação que eu tenho. Respinga o meu amor em vocês. Exatamente. Eu falei, mas eu não tenho como amar alguém que eu não conheço. É claro, exatamente. Isso aí. Sabe? Muito bem, gostei dessa visão. E é isso, porque aí eu fico... Te faço uma pergunta. Eles ficam querendo fazer um amor universal, eles emulam um comportamento de amor e não funciona. Então, porque... Dá pra se proteger do amor? Porque eu sinto eles se protegendo. Dá. Eu acho que as pessoas... Assim... O amor, a gente, né, é uma prática. Então, assim, eu acho que as pessoas se defendem muito, têm muito medo de se entregar, porque já sabem que não vai ser fácil. Isso eu acho que é interessante. Quando a gente desconstruiu o formato de amor romântico, não o romance, de novo. Eu sou contrária a dizer que as pessoas, porque desconstruíram o ideal de amor romântico, não querem romance. Mentira. Ana Canosa. Eu tô vendo. Mentira, Ana Canosa. Pode ser que o romance seja. Pode ser que o romance seja mais curto, mas as pessoas amam ter romance. E eu também não vejo problema nenhum nisso. Gente, parem com essa loucura de achar que, não tem romance. Que romance? Não, a gente não pode ter expectativa em ninguém. Para com isso. Que expectativa? A gente tem expectativa com o cachorro. Para. É impossível controlar a expectativa. É lógico. O que a gente tem que ir destrinchando é que tipo de expectativa. Eu vou me frustrar, vou. De onde ela brota. Vou ter que me ver com isso. Vou ter que controlar. Se ferrou. Vai isso. E vai sofrer, vai aprender. E é por isso. Então, eu acho que as pessoas se defendem com esses tipos de narrativa, inclusive. Sabe? Acho que não, muitas vezes, amam superficialmente. Acho que vivem pequenas paixonites, no sentido dessas coisas mais assim, amar mesmo, nesse sentido de intensidade, profundidade. E eu acho que às vezes ter consciência dessa desconstrução é isso que você falou da Bell Hooks, né? Quando ela tá à porta do amor, às vezes ela não dá esse passo. Não dá. Porque acontece isso também de... Cada passo que você dá, é igual quando a gente discutiu hoje de casar e tudo mais. Cada passo que você dá, você está assinando um novo compromisso com aquela pessoa. Exatamente. É sempre um compromisso. E assumir compromissos numa sociedade individualista é um dos maiores desafios. É muito difícil. Então, quando a gente diz, por exemplo, que amar dói, as pessoas falam assim, como assim? O bom é o amor que não dói. Amiga, olha só. Nós não estamos falando de uma relação em que você tem que ficar a cada 20 minutos brigando e negociando, porque isso vira um negócio complexo. Nós não estamos falando de relação abusiva e tóxica, violência doméstica, que de fato vai provocar dor, mas de outra ordem.
Nós estamos falando dessa dor aqui, de que eu tenho que olhar para o outro e falar, gente, o que eu vou fazer com isso agora? Olha lá, o meu amor, ele está com isso, ele me provoca isso, eu vou ter que me revirar. Eu vou ter que olhar isso na terapia. Como é que eu resolvo? Porque eu não posso ficar tendo chilique toda vez que eu... Não dá, porque o problema é meu. Eu que vou para um lugar de abandono, eu que vou para um lugar... Então, assim, é esse sentido que a gente está falando. E é um crescimento, cara, muito grande. Então, é também o tipo de vida que você quer levar. Sabe? Eu, por exemplo, sou dessas pessoas que acho a jornada do amor linda. Porque você sabe, acolhe o outro na vulnerabilidade. É muito lindo isso. E difícil. E é difícil porque é uma postura, né? De que pessoas que sofreram por amor começam a se blindar disso. E aí a sua busca ela vai ser sempre meio insuficiente, porque você tem relações ali e faltam alguma coisa, né? E é também um exercício de sofrer por amor e entender que sofri, doeu, e o próximo vai doer também, então, né? Só que é o seguinte também, quando você trabalha o autoconhecimento, as suas percepções e sofre, entre aspas, por amor nesse sofrimento que a gente está falando. De novo, gente, não estamos falando do abusivo, do tóxico, da infidelidade. Estamos falando da vida, né? Você vai indo para outro patamar de relacionamento. Não dá para você, depois que você passa uma jornada de crescimento, aí depois arrumar uma pessoa que não quer esse tipo de profundidade. Então, eu não vejo com maus olhos as jornadas amorosas. Pelo contrário, eu vejo as jornadas amorosas como, nossa, daqui para frente é só esse tipo aqui de pessoa incrível, maravilhosa, que vai me aceitar também, que vai me acolher, que vai me entender, e a gente vai discutir essa relação e a gente vai ser feliz. Então, eu acho lindo isso, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que estar com alguém é um curso, né, Ana? É um curso que você tá com alguém. E alguém, né? Podem ser várias pessoas, também. né? Quando você tá os naquele amigos. momento, as pessoas vão... Quando alguém termina um relacionamento, às vezes a pessoa fala, e agora o que vai ser da minha vida? Fala, não sei, você vai continuar a sua vida. O que fez sentido daquela relação, talvez que você leve. O que não fez sentido, o ideal é você deixar e você construir uma nova corrente. Né? É isso. Olha, no final das contas, o que a gente chega à conclusão? Façam terapia, bobinho. Vem, vamos conversar. Façam terapia. Podcast eu acho que tem ajudado muito, né? Eu acho que porque as pessoas ouvem e se projetam nas histórias, nas narrativas e começam a olhar e falar, eu aí, ixi, falou pra mim. Nossa, você teve um corte seu que foi pra mim que você mandou. Foi pra mim que você falou. E claro, né, são muitos percalços. Não esperem que a vida vai ser sempre fácil, sempre simples, cheia de florzinha. Não é isso, não. Tem dia que você fala, eu quero ir embora, sumir, vou pra Finlândia, ficar lá, eu desapareci. Porque eu tô de saco cheio, não quero nunca mais, quero morar sozinha. Claro, o tempo todo, né? Mas tem ali uma outra coisa que vai te regendo, que é maior, assim, sabe? Que você fala, tô na vida aqui, ó. Tô indo nesse fluxo, tá legal. E vão ter muitos percalços, não tem jeito. Olha, Ana, não sei se a gente tá sendo muito romântico, talvez eu tenha encontrado tudo bem. um outro romântico como eu, mas é lindo isso, porque a gente fez uma jornada aqui em 10 episódios, que a gente começa falando do problema e a gente termina falando que dá trabalho, cara. Como toda coisa na vida, é igual ter bíceps, dá trabalho, você tem que exercitar isso. Total. Então tem que cuidar da relação, tem que dialogar. Você tem que ficar fazendo DR. Se você chama de DR, chame, mas é diálogo. É conseguir, né, elaborar essas coisas. E é importante ter liberdade, autonomia, né? Quer dizer, a gente vai encontrando o nosso caminho, né? Como quem você é e de que maneira que você formata. Eu não sou uma pessoa extremamente romântica, assim. Nunca fui. Assim, romântica, eu né? também não. O não fofo sou. Da minha relação é o Murilo. Não sou Eu sou fofo. muito autônoma, sempre fui muito livre, sempre viajei com minhas amigas, sempre fui fazer minhas coisas, mas eu dou muito valor à jornada amorosa, eu diria, seja ela que formato for. Muito valor. Pegou essa? Pegou? Ana, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Vou pedir para você fazer o seu jabá agora, por favor. Então, quem não me conhece... Eu tô esperando que eu... Quem não me conhece, que me siga. Vou passar o meu Instagram, que é onde eu produzo muito conteúdo e boto os eventos lá, que é o @AnaCanosa.
Podcast. Sensacional, gente. Sigam Ana Canosa. Podcast Sexoterapia, que acabou a 11ª temporada já, então já temos aí, tem todo tipo de tema que vocês possam imaginar. O meu livro Sexoterapia, são 15 casos clínicos de consultório, agora eu preciso escrever o 2, né? Me escutem, é isso, na CBN, toda quinta-feira, às 22h30, CBN para maiores. Me leiam na UOL, é isso, gente. Tá bom. Sigam essa mulher, consumam essa mulher, @Nakanosa. Vocês não vão se arrepender, ela traz vários estudos e discute sobre esses estudos. Então ela traz muita ciência, não é opinião da cabeça que tirou do nada. Ela tá sempre muito antenada, né? Vocês viram o currículo dela, né? Vocês viram o currículo dela, né? Eu adoro uma pesquisa, inclusive para falar, essa pesquisa aqui, sei não. Tá esquisito, tá enviesada. Tá enviesada essa pesquisa. E se você gostou, por favor, comente, compartilhe, manda pro relacionamento, né? Ouviu tudo isso, falou de comunicação. É isso. Mandar esse direct, essa DM que vocês mandam é ótima. Lê isso e tal. Saiba, o boy, ele lê. Escuta viajando, põe, sabe? No viajando carro. É bom que você põe, não tem como fugir aí também, fica conversando, né? É isso. E se vocês não assistiram os outros episódios, em algum lugar dessa tela que está passando também, vá lá, maratone. Esse é o último episódio. Se você não assistiu nenhum outro, por favor, comece o primeiro lá, Jairo Bauer. 2 episódios depois sobre saúde masculina com o pessoal da Homens. 2 episódios sobre saúde feminina. Fomos na parada, fizemos uma externa. Episódio sobre saúde gay. E o episódio também sobre a terceira idade. E também sobre saúde física. Como a gente pode melhorar a nossa saúde para melhorar a sexualidade. E fechamos essa primeira temporada. Se vocês querem uma segunda temporada, que eu já vi uns comentários que querem lá, né, que mandaram no Instagram, por favor, comentem aqui sobre o que vocês gostariam. A gente continua falando de sexualidade ou muda de assunto? Por favor, esperamos os comentários de vocês. E se você quer ser um parceiro nosso, mande um contato para o comercial daqui, comercial@vec.com.br, finalmente aprendi. E daí você pode ser um parceiro nosso e a gente se vê na próxima temporada, tá bom? Beijo enorme. Obrigado, Ana. Obrigada. Vejo vocês na próxima.